São Lucas, capítulo 19, e verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Lucas 18 e 7 diz: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. O Filho do Homem, que é Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, veio. Cumpriu-se a profecia dos profetas. O Filho do Homem veio buscar e salvar a humanidade. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles. Deus não fará justiça em favor do seu povo? Sim, Ele fará justiça em favor do seu povo, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu digo, Deus fará justiça em favor dos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. O próprio Jesus Cristo falou em São Mateus que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não, nem há força, não há força no mundo que prevalece contra os escolhidos de Deus, contra os cristãos, contra o poder de Cristo, que é o poder, a doutrina do cristianismo, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Pois diz os Salmos, como já citei em outras mensagens, nos Salmos 119 e 105, diz a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os pés de todos que confiam na palavra de Deus, que confiam em Jesus Cristo. E luz para o caminho de todos os que confiam nele. É luz para as nações. A palavra de Deus é luz para as nações. É luz para os governantes, que abre o entendimento dos governantes para governar com justiça. Governar baseado na lei maior, que é a palavra de Deus. Baseado na lei justa do seu país. Sim, a palavra de Deus é luz para as nações. Os Salmos, capítulo 2, diz: pede que eu darei às nações por herança, e o fim da terra por sua possessão. Se ler todo o capítulo 2 dos Salmos, encontrará que Deus dará as nações em nossas mãos. Porque os Salmos 33 e 12 diz: bem feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Deus está vendo da terra tudo que acontece no mundo, porque Ele é criador dos seres humanos. Ele está sentado no alto e sublime trono,
Mas de repente sempre ele se levanta do seu trono para ver o que se passa nos céus e na terra, pois ele está no alto e sublime trono, lugar inacessível de luz, rodeado de anjos que o louvam sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Há relâmpagos e trovões atrás do seu trono e um grande arco-íris, luzes divinas no seu trono, no lugar inacessível de luz que homem nenhum chegou. Mas Deus está sentado no seu trono. Ele criou os mares e os rios, criou o sistema planetário, criou os 9 planetas, ele criou a terra onde habitamos, criou as montanhas, as cordilheiras, criou todos os animais dos mares, as grandes baleias, e da terra as girafas e rinoceronte aí por diante. Criou o homem à sua imagem e semelhança, conforme diz no livro da criação. No princípio era Deus, e Deus era luz. No princípio ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra, como disse, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. No verso 6 de Gênesis 1, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi até a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ajuntamente as águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Deus criou também todas as espécies, você continua lendo, de animais. E no capítulo 24 fala sobre a criação dos seres humanos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, fazendo um boneco de barro, a forma do homem, e soprou em seus narines, nas suas narinas, o sopro de vida. Soprou a vida no homem, e o homem foi feito alma vivente. Essa alma, esse ser aqui dentro, tem um grande valor para Deus. Aqui nós temos um pouquinho de Deus. Cada ser humano tem o Espírito. Esse Espírito foi dado por Deus juntamente com a alma, que é a vida humana, que tem acesso às coisas da terra. Tudo que Deus criou, o seu trabalho, o seu dia a dia, a alma tem acesso. Portanto, não podemos pecar contra Deus. Se pecarmos contra Deus, diz a Bíblia, é a alma que pecar, esta morrerá. O Espírito veio de Deus, a alma é um pedacinho também de Deus, a alma vivente. Essa alma vai viver para sempre, juntamente com o Espírito que Deus o deu. Ao tombar a cama fria, ao morrer, o Espírito volta a Deus que o deu, e a alma, juntamente com o Espírito, ela vai para o céu, se ela obedeceu,
é a palavra de Deus a qual estou lendo. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Então, como falei, que Deus veio salvar os homens, salvar o que se havia perdido. Deus, com seu infinito amor, fez tudo para o bem da humanidade, para o bem do ser humano. Disse, pois, irá a minha face contigo para te fazer descansar. Foi a palavra que Deus falou para Moisés, que Deus estaria com ele. Ele tirou seu povo do Egito e de lá levou para o deserto, para Canaã. Mas houve um milagre antes de chegar no deserto. Deus abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca. Deus libertando o seu povo. Então Deus veio salvar o que se havia perdido. Deus libertou seu povo da escravidão e salvou muitas pessoas, levando também do Egito para o deserto. Muitos seguiram o povo de Israel, acompanharam a comitiva do povo de Israel para o deserto. Oh, a palavra de Deus é muito profunda, é muito poderosa. Haja luz e houve luz, como falei. Essa luz é Cristo, em outras palavras. Cristo é a luz do mundo, é a luz para as nações, como eu falei do Salmo 119 e 105. Ela é luz para o caminho dos povos, é luz para o caminho das nações. Que Deus abençoe. Jesus Cristo deseja salvar a humanidade. O seu amor está estendido para todos. Somente crer, assim se cumprirá o que Deus diz no João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira. Que Deus o abençoe. Amém.